textual. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Verdade prática. A leitura e o estudo da Bíblia fortalece a fé e a comunhão com Deus. Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 16. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Introdução. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras serve de base para o conteúdo programático a ser observado, tanto em sala de aula como fora dela. Tópico 1. A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Subponto 1. O currículo adotado. A escola dominical é, por excelência, ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino-aprendizagem. O currículo da Escola Bíblica Dominical preserva a autoridade suprema da Palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da Igreja e atua como antídoto contra as heresias. Subponto 2. A prática pedagógica. No contexto da escola dominical é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. A escola dominical terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida do aluno que atestam o novo nascimento e o crescimento espiritual. Subponto 3. O padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Tópico 2. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Subponto 1. Conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento destaca-se a palavra grega paideia, com sentido de instrução. O dicionário bíblico Wycliffe assegura que, quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. No caso de adultos,
Se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Subponto 2. Objetivos da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à Igreja a tarefa da grande comissão. Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatizava que são 3 os principais objetivos da educação cristã. Letra A, ganhar almas para Jesus. Letra B, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. E letra C, treinar o cristão para o serviço do mestre. Subponto 3, a capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para o serviço do reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso da Escritura. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Tópico 3. É preciso ler a Bíblia diariamente. Subponto 1. A leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina e, por isso, todo o autêntico discípulo é disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Entre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Subponto 2. A leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por esta razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Subponto 3. A leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático, indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. Conclusão. A educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia!